e vamos continuar aqui com a nossa live então. Não esqueça, convide aí os seus amigos, compartilhe para que as pessoas possam estar participando da nossa live nesse momento. Tema da nossa live, lockdown e legado, compreendendo os conceitos das palavras, dos termos-chave, o conceito de lockdown, o conceito de gestão por legado, de processo de planejamento integrado e percebendo o resultado positivo, diferencial, que a compreensão e o exercício, a prática desses conceitos pode prover para todos nós que somos destinatários dos serviços que são oferecidos pelas autoridades, né, que lideram esse processo nesse momento, esse processo de governança e gestão dessa pandemia. Meu respeito também a todas as pessoas que, de alguma maneira, estão sendo impactadas com a ceifar das vidas. Aquelas pessoas que estão vendo seus parentes, seus vizinhos, seus colegas, de uma hora para outra sumirem, de uma hora para outra serem literalmente, né, enterrados, seguindo protocolos que sequer permitem que essa despedida seja uma despedida decente, enfim. Então fica aqui a minha demonstração de sentimento, meus sentimentos, meus pêsames, tá bom? E rogando a Deus sempre que Ele possa prover, suprir e abençoar a todos vocês que precisam de alguma maneira de provisão para a sobrevivência e também de conforto nessa hora. Que Deus possa abençoá-los, tá bom? É o meu desejo do fundo do coração. Gente, no texto que vou disponibilizar para vocês, eu fiz, priorizei duas citações. Novamente, nós temos uma citação secular, né, uma citação de uma autoridade do mundo secular, né, um psicólogo, um sociólogo, enfim, né, uma autoridade, uma pessoa que tem conhecimento e que nos chama a atenção com citações. E uma citação que está no livro dos livros, na palavra, na Bíblia. E vou refletir com você, te convido para que nós possamos refletir nesse momento nas duas citações que deixo, tá bom? A primeira delas é de Alexander Hamilton, tá? Ele diz o seguinte: acredito que é meu dever mostrar as coisas como elas são. Perceba, acredito que é meu dever mostrar as coisas como elas são, não como as pessoas gostariam que elas fossem. Como eu fui buscar alguns conceitos com os quais já trabalhei, né, lá em outras lives que fizemos no início desse ano, como é o caso do conceito de lockdown, desvendando essa palavra, como é que a aplicação desse termo pode surtir efeito no sentido da contenção e da redução dessa curva, da parábola de incidência do contágio pelo coronavírus e pela doença Covid-19. De que maneira a aplicação, né, correta desse termo, como é que deve ser feito, né, a aplicação correta, quais são os requisitos, as variáveis que integram essa aplicação e como ela pode impactar na contenção, na prevenção, na redução da taxa de mortalidade. E Alexander aqui, ele diz que é o nosso dever mostrar as coisas como elas são, não como as pessoas gostariam que fosse. Ao longo dessa trajetória, eu tenho percebido que muitas pessoas se apresentam em defesa de outras pessoas no sentido de buscar encontrar respostas para aquilo que, de maneira muito clara, né, ou muito clara, está apresentado diante de nossos olhos. Nós temos percebido que a gestão dessa crise, a gestão da pandemia no Brasil,
ela não está sendo feita como deveria ser. Ela não está observando alguns princípios que o Brasil já experimentou, que, por exemplo, os grandes eventos no Brasil propiciaram como legado modelo de gestão integrada, sistema integrado de coordenação, comando, controle, comunicação e inteligência, para que toda e qualquer crise com essa dimensão de pandemia possa ser gerenciada de maneira mais competente, a partir das ferramentas, a partir do conhecimento, a partir das boas práticas que o Brasil já experimentou e nós temos hoje, para as gerações atuais e também para as gerações futuras, já temos gerações futuras que estão experimentando o resultado, o impacto da utilização dessas boas práticas. Então eu percebo que não é muito inteligente se posicionar em defesa daquilo que é indefensável. Verdadeiramente as autoridades brasileiras da esfera de governo federal, estadual e municipal precisam parar, precisam identificar o que há de melhor em termos de melhores práticas, em termos de legado já deixado por experiências passadas e que estão disponíveis, como é o caso do Sistema Integrado de Comando e Controle Nacional, Estadual e Municipal. Eu aqui estou afirmando, eu não estou conjecturando, conheço a terminologia, sei que a experiência dos grandes eventos propiciou ao Brasil um grande legado material e imaterial no contexto da governança, da coordenação, do comando, do controle, da gestão integrada e do processo de planejamento integrado. Então, gente, nós não podemos permitir, e aí é preciso falar aquilo que é preciso dizer como as coisas são e não estarmos com mimimi ou com defensas, para poder falar aquilo que as pessoas querem ouvir quando elas deveriam estar ouvindo o que é necessário ser ouvido, ser dito e ouvido por alguém e mudando a sua postura diante dessa realidade. É inadmissível que nessa segunda onda, ou seja lá, qual o termo técnico que as autoridades sanitárias queiram utilizar para o índice de mortalidade que essa doença tem causado na atual conjuntura, seja qual for, se é uma onda, se é uma segunda onda, se é a mesma onda, decorrente de uma nova cepa, a cepa amazônica, se é a que veio lá do ambiente internacional. O que importa é que nós precisamos parar de estar buscando encontrar desculpas, ao invés de estarmos buscando refletir e mudar a nossa postura para que nós possamos desenvolver o melhor possível e de formas que o público-alvo, a sociedade-alvo, aquela que espera o resultado de uma boa gestão, ela possa estar consciente, crédula de que o melhor que pode ser feito está sendo feito. Confesso a vocês que eu desconfio que o melhor que pode ser feito não está sendo feito ainda e que as pessoas preferem desprezar as melhores práticas, preferem reinventar a roda e, com isso, vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão sendo vitimadas por essa doença, as sequelas, algumas delas, dizem os cientistas, os técnicos dessa área, que são irreversíveis. Eu estou falando a você porque participei desse processo inovador de implementação de sistemas de comando e controle, participei do processo inovador da implantação
do processo de planejamento integrado, participei do processo inovador de plano de contingência, de plano tático integrado, de prevenção e enfrentamento ao coronavírus, e atuei na linha de frente, sendo inclusive vitimado, acometido pela doença e cumprido o meu período no sentido da recuperação. E até hoje sinto algumas sequelas dessa doença. Então, está aqui falando com você alguém que experimentou tanto o lado da gestão, trabalhou para que legados fossem oferecidos, entregues, efetivados, e estou citando que legados são esses, eles existem, estão disponíveis, tá? Como é o caso do Sistema Integrado de Comando e Controle, onde todas os níveis de governança federal, estadual, municipal deveriam estar, de alguma maneira, utilizando esse sistema, trabalhando o processo de planejamento integrado, monitorando cotidianamente para poder tornar esse cenário menos agressivo, menos mortal. Então, Alexander diz: acredito que é meu dever mostrar as coisas como elas são, não como as pessoas gostariam que elas fossem. Como é que as pessoas que estão empoderadas com a liderança situacional de diversos aspectos, diversos serviços que estão sendo estruturados e oferecidos para o cidadão, como é que essas pessoas estão hoje se comportando e que nível de serviço está sendo oferecido ao cidadão? Essas pessoas, por estarem falhando de alguma maneira, gostariam que eu estivesse aqui ou que você esteja aí apenas ouvindo e levantando bandeiras tendenciosas, polarizadas, né, em favor ou em desfavor de uma ou de outra autoridade. Nós precisamos ter consciência, nós precisamos conhecer, nós precisamos, de alguma maneira, contribuir com esse cenário, mas mostrando as coisas como elas são e como estão. E é assim que elas estão. É assim que elas estão. A mensagem, o outro texto que trouxe para a reflexão, e fui buscar novamente esse texto, ele está na palavra de Deus, na Bíblia, em Lucas, capítulo 14, versículos de 28 e 29. 28 e 29, ou de 28 a 29. Tá bom? E diz assim, olha só o que diz a Bíblia. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. É o que diz a palavra de Deus, é o que diz a Bíblia. Esse texto ele não foi inventado agora. Antes que Alexander escrevesse o que escreveu, ele já estava lá na palavra. Ele fala do quê? Fala de planejamento, fala da capacidade de prever para prover, a fim de que seja mantido a linha de abastecimento, a linha de provisão, para que os serviços sejam oferecidos. Esse texto te faz lembrar de alguma coisa? Te faz lembrar, por exemplo, recentemente, né, da falta de oxigênio que houve e que dizimou vidas, né, trucidou vidas, ceifou vidas, deixou diversas famílias sem o provedor dessas famílias, retirou do seio da sociedade diversas pessoas. Isso é falta de planejamento, é falta de prever para prover, a fim de que seja mantido o serviço que deve ser ofertado e oferecido para as pessoas. Então, num contexto como esse, quando as pessoas estão insistindo em não planejar, elas estão novamente permitindo que a parábola cresça, que mais pessoas morram, sejam ceifadas, que outras sejam afetadas pela doença e que fiquem permanentemente com sequelas
da doença, que já tem demonstrado que não é só aquelas que não estão em leito na UTI para poder ficar e que estão falecendo, mas aquelas outras que, mesmo que tenham sido tratadas, permanecem com sequelas e muitas delas irreparáveis. Então é hora de parar, é hora de o Brasil se unir em torno de um grande projeto em que, nesse contexto, as autoridades, tanto em âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal, devem estar unidas para que as soluções sejam apresentadas, né, as propostas apresentadas de maneira muito clara, muito transparente a mim e a você, a nós que somos os destinatários dos serviços que estão sendo estruturados, estão sendo coordenados, geridos, né, pelas autoridades que aí estão, muitas delas, inclusive, eleitas por nós para estarem onde estão. Eu disse em uma das lives que fiz anteriormente, fiz uma consideração que ao elegermos, ao votar em alguém, quando eu voto em alguém, quando você vota em alguém, quando nós exercitamos a nossa cidadania por intermédio do voto, nós não estamos assinando um cheque em branco para que as pessoas que foram eleitas por nós estejam onde estão fazendo besteiras ou achando que com a eleição que houve, ao serem eleitos, elas podem desconsiderar aquilo, os motivos, os objetivos para os quais foram eleitos. Muitas delas apresentaram nos seus planos de governo, exatamente propostas, por exemplo, como a de gestão participativa. Quantas vezes você foi ouvido por alguém com relação à melhor maneira de tratar desses diversos momentos em que a lei, a legislação impõe a você determinadas rotinas? Quantas vezes? De que audiência pública você participou? Mas, comandante Dan, está proibida a aglomeração, não pode fazer uma audiência pública? Pode fazer, nós temos ferramentas tecnológicas que permitem que esses mecanismos democráticos eles sejam exercitados. As pessoas perderam a noção do poder e estão praticando, estão impondo, estão decidindo sem nos ouvir, sem saber qual é a melhor maneira, até mesmo para tomar uma decisão que não seja muito acertada, mas quando há a vontade popular envolvida, inserida nesse contexto, quando há gestão participativa, nós nos tornamos corresponsáveis com os resultados daquela decisão. E o que nós estamos vendo hoje é que essas pessoas, de alguma maneira, se tornaram ditadoras. Eu não estou aqui me referindo a uma ou outra pessoa. Quando aquelas pessoas que foram eleitas por nós, sob o pretexto de que a gestão delas seria participativa, e elas passam a nos eximir, a nos bloquear, a não permitir que nós participemos destas decisões, elas se tornam ditadoras. Elas deixam de cumprir aquele papel para o qual elas foram eleitas e passam a exercer um papel diferenciado. Essa ditadura a que me refiro não é a ditadura militar, há um grande questionamento com relação à ditadura, se valeu, se não valeu. Eu tenho meus motivos para pontuar os benefícios daquele momento de governança, em comparação a esse momento de governança ou a outros momentos de governança. Nós todos temos, mas eu estou falando do momento atual em que nós estamos sendo impedidos de participarmos dessas decisões, onde o cidadão que precisa se alimentar, o cidadão que precisa se locomover, o cidadão está deixando de poder ir buscar o seu pão de cada dia para prover a sua família, e ninguém está preocupado com esse cenário, salvo aquelas pessoas que, tocadas por Deus, por iniciativa própria, como é o caso
das igrejas, né, das autoridades eclesiásticas que estão se mobilizando, das fundações que estão fazendo algo nesse sentido, de pessoas que pontualmente estão se sensibilizando, ajudando umas às outras, como prevê a Bíblia e como é a razão, né, deve ser a razão da nossa democracia. Né? Nós precisamos compreender uns aos outros para ajudar uns aos outros. Então, gente, é muito importante compreender, refletir em relação aos dois textos que eu acabei de deixar aqui para você. O primeiro deles, acredito que é meu dever mostrar as coisas como elas são, não como as pessoas gostariam que elas fossem. Eu estou dizendo também que acredito, mas quem escreveu foi Alexander Hamilton, tá bom? E na palavra de Deus, você que crê em Deus, e se você não crê também e quiser ler um livro que faz diferença na sua vida, vai fazer diferença, lê a Bíblia e vá lá em Lucas, no capítulo 14, versículos 28 e 29, e leia lá, né, a lição de planejamento, da necessidade de se planejar, prever para prover e manter, né, essa provisão no texto aqui citado da Bíblia Sagrada. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos vão rir, né, de você ou dessa pessoa. Então eu faço uma análise agora daquilo que você ouviu dizer que estava sendo planejado, daquilo que foi anunciado que iria acontecer e do que está acontecendo, o que deixou de acontecer e as consequências da falta de planejamento, da falta de utilizar o legado imaterial, o conhecimento, a experiência que já existe no Brasil e que muitos estão buscando reinventar a roda ao invés de utilizar, de ser ágil nas soluções para atender a população como um todo. Mas vamos dar sequência, gente. Então, eu falei aqui, fiz uma reflexão com você em relação a duas citações. Agora eu quero deixar para você o meu ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista com relação ao ponto de vista do comandante Dan Câmara em relação ao tema de nossa live de hoje, lockdown e legado. A necessidade de compreender os conceitos dos termos-chave, da palavra-chave e compreendendo, exercitar, compreendendo, pôr em prática, e não só pôr em prática, mas ter a capacidade de avaliar aquelas pessoas, aquelas autoridades, aqueles gestores que estão com a liderança situacional, a liderança desse momento, a liderança dessa crise, a liderança da pandemia, a você serviços em nível de excelência. O meu ponto de vista é que nós estamos vivenciando os piores cenários em relação à gestão da pandemia no Brasil. De que nós estamos vivenciando o pior cenário é uma afirmação segundo as informações disponibilizadas por especialistas e divulgadas, por exemplo, no portal da Fiocruz. Se você quiser, você vai lá no portal da Fiocruz e você vai ver ali, né, uma matéria, uma informação que diz assim, abre aspas, a partir da segunda semana epidemiológica de 2021, iniciada em 17 de janeiro, o Brasil voltou a apresentar médias diárias de 1.000 óbitos por dia, patamar que tem se mantido nas últimas semanas. Nós saímos de 1.000 para quase 2.000. Eu nem sei se não já se chegou a 2.000. Se já tiver chegado, me desculpem a não ter atualizado essa informação. Mas é esse o cenário vivenciado no Brasil. Quem diz isso não é o comandante Dan. O comandante Dan replica as informações que estão sendo apresentadas pelos técnicos e que está disponibilizada nos sites de instituições
com credibilidade, como é o caso da Fiocruz. E digo mais, lá no dia 11 de fevereiro de 2021, durante a live que eu realizei, eu disponibilizei conhecimentos e experiências referentes ao processo de planejamento integrado. Você lembra? Vocês que me acompanham, lembram que nós falamos do conceito de lockdown? Nós falamos, deixamos algumas variáveis que, após avaliar a conjuntura, para que uma autoridade saiba, ela tenha consciência e tome a melhor decisão com relação à capacidade de implementar, mediante um marco regulatório qualquer, um lockdown, a capacidade de fazer com que as regras previstas naquele marco regulatório, tá? Naquela lei, naquele decreto, enfim, naquela portaria, seja qual for o formato, né, de marco regulatório, saber se é capaz ou não de cumprir, primeiro, cumprir, e segundo, fazer cumprir. Então, eu deixei lá alguns conhecimentos, né, e experiências. Você pode buscar aí, vá lá no meu canal no YouTube e você vai perceber que está lá uma live, né, onde a gente faz essa exposição. E na minha fanpage você pode buscar, se você ainda não se tornou meu amigo, se torne meu amigo, né, me acompanhe na fanpage, também no Facebook e no Instagram. Tá? E vá lá no Comandante Dan, lá no YouTube, que você vai poder explorar melhor esse conhecimento que eu deixo para você. Mas também eu deixo o conhecimento em texto, não apenas eu discorro em relação aos termos-chave e também às palavras-chave, mas eu discorro em texto e deixo disponibilizado nas lives para que você possa aproveitar melhor. Então, o que disse lá foi referente ao processo de planejamento integrado. Eu repliquei alguns conceitos, né, de determinadas palavras-chave, como já falei, e deixei meu ponto de vista quando listei algumas variáveis, no meu ponto de vista, listei algumas variáveis para apoiar o processo decisório a ser desenvolvido pelas autoridades que lideram a gestão da crise que assola a população brasileira. O conhecimento socializado, na live realizada na última terça-feira, nessa live, nós disponibilizamos o conhecimento de gestão por legado, entre outros temas. Lembram? Então, lá na terça-feira passada, nós fizemos a primeira live às 20 horas do Amazonas, 21 horas do Rio de Janeiro, e em Brasília, né? E nós tratamos de gestão por legado, a segunda live em relação a esse tema. E deixamos também ali alguns conceitos, entre outros. Como citado no título dessa live, eu insisto com vocês que me acompanham, eu insisto com aquelas autoridades que, porventura, tiverem acesso e tenham interesse em refletir um pouco em relação ao que nós estamos pontuando, né? Eu insisto, né, que a compreensão, compreender o conceito das palavras-chave enfatizadas em nosso encontro de hoje, tá? Ser capaz de desenvolver o processo de planejamento integrado e aplicar a gestão por legado são fatores que podem gerar satisfação da sociedade cliente, aquele cidadão que é o destinatário final do serviço que é oferecido, o serviço público que é ofertado e que deve ter qualidade, satisfazendo o destinatário final, o cliente final, que é o cidadão, né? Então, em meio a essa crise toda, tá bom? Eu reitero também a pontuação feita no dia 11 de fevereiro de 2021, quando citei que o desprezo às boas práticas é medíocre mesmo, é mediano, é de 5 para baixo, é reprovável, né, nesse sentido, e conduz à descontinuidade dos serviços e entregas, gerando desperdício e resultados deficientes que não satisfazem ao cliente final, não satisfazem a sociedade. Então, não observar as melhores práticas, não fazer uso do legado material e imaterial que foi deixado em tempos atrás
quando alguns eventos aconteceram no Brasil, quando outras crises ou outras experiências foram vivenciadas no Brasil, isso não é inteligência, não, isso é ignorância, né? É ignorância que ceifa vidas, é ignorância que faz com que pessoas que deveriam ter saúde, faz com que a nossa liberdade, que deveria estar sendo exercitada, seja bloqueada e seja impedida de ser praticada. Então, eu ressalto que os resultados inovadores surgem de práticas inovadoras, não surgem de mesmices, de mais do mesmo. Então, novamente, gente, não adianta esperar resultados diferentes desenvolvendo as mesmas práticas. Se você quer resultado diferente, se os gestores querem resultado diferente, então eles precisam inovar, eles precisam encontrar no meio da crise a oportunidade de fazer diferente para que os resultados, os serviços oferecidos sejam diferentes. Também, né, essa prática da gestão integrada e o processo de planejamento e atuação integrada já estão consolidados como boas práticas e promovem resultados eficientes e satisfatórios para seus públicos-alvo. Nesse sentido, se forem adotados, se cair a ficha dessas pessoas e passarem a rever seus princípios e adotar essas melhores práticas, eles podem evitar a sobrecarga no sistema de saúde e também a sobrecarga dos profissionais que atuam na área de saúde. Também pode ser ferramenta para fortalecer a estratégia de prevenção ao coronavírus e ser fator de contenção dos índices de contaminação e controle da letalidade da Covid-19. Se exercitarmos, se adotarmos as boas e melhores práticas, as lições aprendidas no passado, se fizermos uso do legado oferecido pelas experiências passadas, pelas gerações passadas, nós podemos ter um impacto enorme na contenção dos índices de contaminação e na evolução dessa parábola e também evitando que muitas pessoas sejam vitimadas com morte durante essa pandemia. Então é importantíssimo nós fazermos essa reflexão. Pode ser uma grande ferramenta pôr em prática as lições aprendidas, os legados e as melhores práticas já conhecidas no Brasil, tá bom? Não cabe aventuras. Não cabe aventuras, e politicagens e apadrinhamentos, tá bom? Esse é o meu ponto de vista. Num momento como esse, não cabe aventurar, não cabe aventureiro, não cabe politicagem, não cabe apadrinhamento em situações de crise. Não cabe por quê? Porque ao praticar essa má prática de apadrinhamento, de politicagem, milhares de vidas são ceifadas. Essa crise, ela envolve uma dimensão desconhecida ainda, da qual nós não temos controle, e as vidas estão sendo ceifadas, milhares de vidas estão sendo ceifadas, e outras tantas estão em risco, outras tantas estão vitimadas, outras tantas estão fadadas a viverem com sequelas para o resto da vida. Isso é importante, as autoridades precisam acordar. Eu insisto em fazer a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte nesse exato momento. Você que está aí me acompanhando está fazendo a sua parte. Nós podemos fazer a nossa parte conhecendo esses conceitos, pondo em prática, exercitando e, a partir de agora, cobrando das autoridades para que elas possam fazer de forma diferente, elas sejam questionadas quanto à eficiência da gestão e dos serviços que são oferecidos a partir dessa prática que não tem sido uma boa prática, para a gestão pública.
Então, eu insisto, né, e reitero em deixar algumas variáveis que podem, em muito, ajudar no processo decisório. E lá atrás, nós não discorremos ponto a ponto de cada variável dessa, né, mas nós vamos aqui discorrer um pouco em relação a essas variáveis, tá bom? A primeira delas, qual é? Marco legal e planejamento integrado. Nós já falamos que ninguém é obrigado a fazer nada, né, senão por força do que a lei prevê, né, nem a fazer, nem a deixar de fazer. Então, nós todos, precisamos entender que a melhor maneira de se definir os critérios, os parâmetros para a gestão da crise é mediante a concepção de marcos regulatórios, de marco legal claro, preciso, que deixe claro para o cidadão aquilo que é possível fazer e aquilo que não é possível fazer. Esse marco ele precisa prever não apenas as medidas restritivas, como também as medidas compensatórias. Ao restringir determinada atividade, qual é a medida compensatória que o governo vai oferecer ao cidadão por ter imposto a ele uma medida restritiva? O cidadão está impedido de ir buscar o seu alimento, o seu sustento, desenvolvendo o seu trabalho diário. Qual é a medida compensatória que será adotada, que será estabelecida na lei para prover o sustento desse cidadão? O auxílio emergencial, ele virá com que valor, por quanto tempo? Então é muito importante que o marco regulatório, a lei seja clara, defina muito bem. Quando estive à frente do nosso plano de prevenção e enfrentamento ao coronavírus, né, e a Covid-19 no município de Presidente Figueiredo, uma das medidas que nós desenvolvemos a partir da coordenação do Comitê Integrado de Prevenção, perceba, Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e à Covid-19, foi exatamente reunir o colegiado, ouvir a sociedade e levar ao prefeito de Presidente Figueiredo uma proposta de lei que pudesse ser encaminhada à Câmara Municipal e aprovada pela Câmara Municipal para que todas as pessoas de Presidente Figueiredo pudessem conhecer a lei que estaria vigindo, a lei que foi aprovada pela Câmara e que agora teria que ser cumprida, os critérios que a população deveria observar, ou seja, quais eram as restrições. Eu vou citar aqui algumas delas. Nós encaminhamos à Câmara Municipal pelo menos 7 versões de leis para que a Câmara Municipal pudesse aprovar. E em cada uma delas nós tínhamos a previsão daquilo que era proibido fazer e de que maneira, quais eram as medidas compensatórias para que, ao impedir o cidadão de trabalhar, por exemplo, ele pudesse manter o provimento da sua família, mesmo que minimamente, o auxílio emergencial. Então, a proibição de estar na rua de determinada hora da noite até determinada hora da manhã. A proibição, por exemplo, de funcionamento de determinados estabelecimentos fora de determinado horário. A proibição do funcionamento de determinados estabelecimentos de forma presencial, mas, em contrapartida, a previsão da possibilidade do delivery, né, do ponto de coleta, ou seja, da encomenda feita à distância e do deslocamento do cidadão até aquele local para poder receber a sua encomenda e levar para a sua casa de maneira ordeira. Enfim, né, de que maneira o auxílio emergencial seria
oferecido, com o cadastro, podia o cidadão receber o auxílio emergencial, a Bolsa Família e outros benefícios, podia receber o benefício municipal, o estadual e o federal. Esses critérios todos estavam previstos na lei e nos marcos regulatórios infralegal que disciplinavam essas regras. Então, isso é muito importante e precisa acontecer. Então, primeiro, marco regulatório e planejamento integrado. Como é que a gente desenvolve o processo de planejamento integrado? E no texto vou disponibilizar para você, eu vou deixar aí alguma coisa nesse sentido, para que você possa, de alguma maneira, saber, né, conhecer como pode desenvolver o processo de planejamento integrado. Tá ok? Nós desenvolvemos um conceito a partir do PDCA. Eu uso ali, no texto que deixo, Marconi como uma referência de literatura, né, literária, para que você possa ali conhecer o que Marconi diz, o PDCA, que é uma ferramenta de produtividade, tá bom? Então, nós adaptamos o PDCA para o que nós chamamos de POAC. Então, a palavra P significa planejamento integrado, a palavra A significa ações integradas ou operações integradas, a palavra operações integradas, a palavra C, efetivamente, né, significa, a palavra C, POAC, né? Então, planejamento, operações integradas, avaliação integrada e a consolidação e retroalimentação, POCAC, tá? POAC. Então, fizemos essa adaptação do PDCA para o POAC. Então, nós planejamos de forma integrada. O que significa isso? Reunir as esferas de governo, reunir as autoridades de uma esfera de governo municipal, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, sociedade organizada, reunir para poder planejar de forma integrada e definir as ações integradas, coordenar as ações de forma integrada, fiscalizar, avaliar periodicamente, retroalimentar o processo com melhorias e desenvolver melhorias e melhor nível de entrega a cada momento. Isso é planejamento integrado, tá bom? A definição da estrutura de governança. Então, como é que a coordenação vai acontecer? Durante os grandes eventos no Brasil, nós tivemos estruturas de governança em âmbito federal, estadual e municipal. Nós tínhamos a Comissão Integrada de Coordenação em âmbito federal, tínhamos a Comissão Integrada de Coordenação em âmbito estadual e, quando ia para o município, em âmbito municipal. Quando deixamos o Presidente Figueiredo, o plano de ordem pública e segurança, na previsão da Lei 773, nós temos lá o Comitê Integrado do Centro de Comando e Controle, né? O colegiado do Centro de Comando e Controle, que reúne essas autoridades, define estrutura de governança e, a partir do Sistema Integrado de Comando e Controle, na esfera federal, representatividade, na esfera estadual, representatividade e na esfera municipal, representatividade, tanto para planejar, quanto para definir as ações integradas, quanto para coordenar, quanto para fiscalizar e para ajustar a partir de uma avaliação diariamente esse plano. Não a cada tempo em que milhares de vidas foram ceifadas, outras foram vitimadas de alguma maneira e a gente perdeu o princípio da oportunidade, o tempo, as pessoas estão morrendo e a gente está aqui querendo brincar de fazer alguma coisa, e isso não pode acontecer. Bom, deixo as outras variáveis aí, como a definição de estrutura de governança, já falei, gestão integrada, a definição de objetivos, muito claro, deve acontecer, a definição de período, duração, começa quando, termina quando, né? Isso é muito importante para que as pessoas saibam o que podem fazer, o que devem deixar de fazer. A delimitação de perímetros. Então, essa abrangência dessa lei, essa lei ela se limita ao município de Manaus, ao município de Figueiredo, ao estado do Amazonas, do Brasil, né? Por falar nisso, nós temos carência de uma legislação que possa
oferecer a todos os estados de forma integrada um modelo, uma estratégia efetiva de prevenção e enfrentamento ao coronavírus e à Covid-19. É importante, né? A delimitação de locais para acesso, entra por onde, sai por onde, quem é que pode entrar, quem é que não pode entrar, quem pode sair, inclusive, quem não pode sair. Vocês verificaram aí algumas situações em que diversas pessoas foram transportadas, né, para outros estados, e hoje nós estamos vivenciando, por exemplo, um momento em que o Brasil inteiro está sendo assolado com a evolução dessa pandemia, e paira agora a dúvida se esse movimento ele foi um movimento que facilitou a evolução dessa contaminação. Fica aí uma grande interrogação para que as autoridades possam verificar se houve ou não, né? Eu acredito que, no mínimo, nós temos muito a pensar e a repensar nesse modelo. Definição de protocolos. Quais são os protocolos? Deve usar máscara? Não deve usar máscara? Deve medir a temperatura ao entrar? Enfim, esses protocolos todos. Definição de regras de escalonamento. Quando o município não consegue fazer, o Estado deve fazer. Quando o Estado não consegue, o governo federal. Como é que eu escalono o problema? Como é que eu recebo uma resposta de apoio desse problema? Isso é muito importante, né? A mobilização e o fechamento. Então, se eu definir que dia começa, eu preciso prover os meios necessários, recursos humanos e materiais, preciso instalar o meu lockdown para poder garantir que ele funcione como deve funcionar. O monitoramento, a fiscalização, né, a avaliação e os ajustes cotidianos e, por fim, né, a abertura e a desmobilização. Se eu definir um momento em que o lockdown deve se encerrar de acordo com os critérios técnicos, então eu tenho que deixar claro isso, quando é que termina, para que possa iniciar a desmobilização dos recursos mobilizados para prover, né, cumprir e fazer cumprir as regras do lockdown. Seguindo essa sequência, certamente, gente, nós teremos serviços com melhor qualidade sendo ofertados para todos nós e não estaríamos vivenciando o cenário que hoje estamos vivenciando. Nós já aprendemos desde cedo que, com fé em Deus, foco na missão, fazendo a nossa parte, nós vamos avançando e vencendo. Nós já sabemos que Deus faz a parte dele, mas também nós sabemos que nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte precisa ser feita com competência, com toda a força, com toda a garra, com vontade, com interesse público, querendo oferecer o melhor para o cidadão que é destinatário, para o cidadão cliente, né? Isso é muito importante. Se as pessoas não estão fazendo assim, você e eu, nós temos em nossas mãos, né, o direito de exercitar nossa cidadania de forma diferenciada. E também o direito de pôr em prática o que diz Alexander, de dizer aquilo que deve ser dito como as coisas são, não como as pessoas gostariam de ouvir. Gente, com isso, com muita fé em Deus, com foco na missão, eu encerro a nossa live de hoje, deixo esse conhecimento para você. Na próxima live, na próxima terça-feira, eu te aguardo. Convide as pessoas, assine o sininho aí na fanpage, né, na sua ferramenta, para que as nossas participações ao vivo você seja notificado delas. Compartilhe, tá bom? Vai lá utilize a nossa hashtag, tá bom? Comandante Dan, BR319, Rota da Vida, e enfim, vamos avançando e vencendo com muita fé em Deus e com foco na missão, acima de tudo, fazendo a nossa parte. Até a próxima, um abraço, que Deus te abençoe.